Oi! Hoje é o 7º vídeo da leitura comentada de Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. E por aqui eu dou os meus pitacos a respeito de todos os pequenos capítulos da 8ª parte e também da 9ª parte. Bom, aqui nesse novo lote de capítulos temos a continuidade então da transferência da família Zhivago de Moscou para o interior lá daquela Rússia em plena transformação. Sempre vai lembrar, ainda estamos no período da Guerra Civil, onde temos os exércitos vermelhos contra os brancos. Pois é, aquela coisa que realmente é uma situação de saia justa para todo mundo. Basicamente, todo mundo é inimigo de todo mundo. Na verdade, ninguém sabe se pode confiar nas pessoas ou não. E essa transferência da família Zhivago, justamente para tentar fugir dessa confusão exatamente que estava acontecendo por ali, não dá certo. É o que a gente vê, na verdade, desde os capítulos anteriores, quando a gente via que durante a viagem de trem já se percebia tudo isso. E agora, nesse 8º, principalmente o 8º, ainda não o 9º acho que já transformou mais ainda, mas no 8º ainda tem a transferência, ou seja, a família ainda está em viagem dentro daquele trem. Mesmo que, a partir de agora da 8ª parte, o Boris Pasternak tenha definido como segundo livro aqui desta sua narrativa que ele intitulou Doutor Zhivago. Mas curioso, né? Quando a gente começa então a ler a 8ª parte, a gente percebe, peraí, o ritmo, a abordagem, tudo é a mesmíssima coisa que já havia na parte anterior. Também era uma viagem de trem, eles estavam sofrendo os perrengues justamente dessa guerra civil. E ele continua na mesma forma. Qual é a mudança então para intitular o segundo livro? Ele não poderia ter colocado o segundo livro a partir da 9ª parte, que aí sim eles já estão assentados para onde eles queriam ir, que é exatamente aquela cidade lá de Varikno? Pois é, por que ele colocou ainda um capítulo que ainda estava na transformação? Bom, aí a gente pode então argumentar que talvez ele queria definir bastante que havia sim uma grande de uma transformação, não apenas geográfica, mas que o personagem em si, claro, mais especificamente o Yuri, o Dr. Zhivago, ele está se modificando um pouco. E é verdade. Aliás, em termos físicos, a gente percebe que se no capítulo anterior, na parte anterior, durante a viagem de trem, estava aquele inverno forte, tanto que eles tinham que descer das composições e abrir caminho para o trem passar, agora já estão em pleno verão, está quente pra dedéu. Sim, houve uma modificação entre aspas, mas o protagonista da história também está passando por alguma coisa que ele percebe que ele mesmo mudou internamente. Sempre vai lembrar, né? O Yuri sempre foi partidário, ele gostava dessas coisas revolucionárias, mas aqui de repente ele de fato começou a dar indício que ele curte a ideia da revolução, ele entende que sim, o proletariado precisa, né, alcançar um novo patamar na sociedade. Mas ele está percebendo que tudo está sendo nivelado por baixo, e esse que é o problema. Necessariamente quem era pobre não está subindo de condição. Na verdade, os outros que eram mais ricos estão baixando cada vez mais. E tudo está ficando naquela situação realmente que não tem lá muito futuro. Aliás, numa certa passagem, que agora eu não me lembro se foi na 8ª parte ou já estava na 9ª parte, ele diz isso abertamente. Ele sabe que essa transformação já passou do ponto. Não, acho que foi na 9ª parte mesmo, né? Ele diz, isso tudo já devia ter sido resolvido. Ou seja, o período de transformação, sim, claro, até se adaptar à nova ordem, demora um pouquinho, as peças precisam se reajustar, mas ele sabe que já passou muito tempo, ou seja, quem está efetivamente no poder não está nem aí para aqueles que eles julgam, né, ou falaram que iam defender, ou seja, os pobres, de fato, né, quem chegou ao poder, ó, está nem aí, só quer apenas se constituir ali completamente soberano e quem está embaixo, os pobres em si, que se lasquem. É exatamente isso que acontece com todas as revoluções. Afinal de contas, né, quem sobe ao poder quer apenas poder, não quer ajudar os outros. Então, o protagonista aqui já percebeu isso e ele está mudando um pouco, mesmo que ainda acreditando em certos valores. Então, toda essa 9ª parte, aliás, essa 8ª parte, que é o final da viagem, ainda fica mastigando um pouquinho mais tudo isso, essa condição de mudança que mudou para algo quase a mesmíssima coisa, apenas o dono de tudo é que mudou. De fato, tudo continua
Mas, de qualquer forma, o mundo está completamente mudado. O mundo ali que eu digo ali na Rússia em si. Aliás, uma das críticas que então o Yuri passa a fazer é que justamente esses conceitos de transformação que havia ali dentro da Rússia, ele já percebe que aquilo está se expandindo para todo o globo terrestre, ou seja, eles não querem fazer a transformação exatamente apenas ali na Rússia, eles querem que o mundo inteiro fique sobre aquele novo esquema do comunismo, do socialismo e por aí vai. E daí ele compreende que o exagero está sendo cometido a olhos vistos, não tem como consertar isso, é uma coisa que se deixou acontecer e agora lascou, né? Cada um que se proteja à sua maneira. Sim, o clima de insegurança que ele, Tônia, o seu sogro vivem é evidente, mas é sempre curioso perceber que o Boris Pasternak ele não exemplifica isso de várias maneiras. Há uma passagem também, que também já é da nona parte, onde Yuri se ausenta de casa. Daqui a pouco a gente chega especificamente por quê, né? Mas a Tônia logo pergunta, o que aconteceu? Você viu algo grave? Soube de alguém que a gente conhece, que foi perseguido, talvez foi morto? Sim, o clima de insegurança é constante nesses novos tempos. Ou seja, não valeu de nada praticamente eles terem saído lá de Moscou, onde era super evidente, principalmente a posição social deles, eles são médicos, chamar atenção e depois eles terem ido lá para uma cidadezinha pequenininha lá no interior e fingir não ser nada, ser apenas uma pessoa comum, não deu também nenhuma modificação para eles, porque o clima tenso acontece de fato. Mesmo que nessa cidade em si, ela ainda consiga ficar um pouquinho distante, mas por causa das pessoas ali que estão um pouquinho no poder, né? Porque sempre tem essa coisa, né? Em tempos de ditadura, sempre tem os minis ditadores aqui e acolá, ou seja, você vive sobre um grande regime, mas vive também sobre outros pequenininhos, até que você se reduz ao nada absoluto. Então, naquela cidade, há uma certa paz, digamos assim, mas, mesmo assim, os perigos do todo-poderoso, socialismo, daquela repressão toda, ainda acontecem por ali. Mas, embora pelo lado poético, então deste doutor que deixou de ser doutor, ele não deixou de ser então um escritor de poesia. Ele ainda é fascinado pelo ambiente em si. Ele tem aquela coisa de imaginar o mundo como uma vitrine de algo idílico. Sim e não também ao mesmo tempo, porque a gente só percebe isso quando o narrador meio que ajuda a gente a entender esse lado do protagonista aqui dessa história, porque em termos de quiprocós, parece que isso nunca fica evidente pra gente. Aliás, né, voltando então ao que a gente tinha visto nas partes anteriores, foi acho que a sétima, então a oitava, aquela longa viagem de trem que basicamente né, saiu de um gelo absoluto para um calor absoluto e agora volta ao gelinho na nona parte. Não tem lá muitas modificações. A forma narrativa do Boris Pasternak de contar sua história é sempre aquela bem suave, de leve, sem muitos quiprocós. Eu pessoalmente gosto quando a história ela vai se entrelaçando de uma maneira que você fica cada vez mais surpreendido dos novos elementos que vão aparecendo. Sim, existem novos personagens que aparecem aqui e acolá o tempo todo, mas nas últimas partes fica meio evidente que todo personagem novo que aparece já praticamente já está descartado naquele próprio capítulo. Um ou outro aparece citado depois, mas eles não ganham mais corpo para toda a narrativa. Como acontecia com os primeiros personagens que a gente via lá no comecinho da história, quando eram a maioria, né, todos crianças, e agora a gente já vê eles nas vidas adultas. Esses sim estão retornando, principalmente, claro, os relacionados a Lara. Bom, enfim, claro, né? Yuri encontrou Lara, que isso é óbvio que ela estaria lá naquela cidadezinha. Se encontram numa biblioteca, algo bastante curioso. E de novo, a maneira é meio assim transversal que o Boris Pasternak se vale de unir os personagens. Foi uma espécie de coincidência, digamos assim, mas depois a gente fica sabendo que Lara já sabia que o médico estava por ali há mais de um ano, por aí. Por que ele nunca veio atrás dela? Fica aquele clima meio esquisito. Depois eles conversam na casa de Antipova, né, que é a Lara, e depois, do nada, a gente percebe que eles já estão como amantes. É algo curioso. De onde que surgiu exatamente a paixão de Lara pelo Yuri? Porque
o dele para com ela, isso é uma coisa evidente desde o começo da história, quando eles ainda eram crianças. Eles tiveram, ele, né, na verdade, teve duas grandes sintonias para com ela, naquele momento onde ele ainda era aquela questão do advogado da mãe dela, que tinha interesse romântico com ela, justamente naquele momento onde a mãe de Lara tentou se matar, e depois naquele outro, segundo, também grande momento, onde ela deu um tiro exatamente nesse mesmo cidadão, ou pensava que estava dando, né? Uma história meio esquisita. Enfim, era sempre Yuri que ficava fascinado pela figura feminina, forte, densa, também misteriosa, aquelas da visão do poeta que consegue transformar tudo em algo muito maior do que realmente é. Uma fascinação, digamos assim, com certeza. Mas e o lado de Lara? Onde que surgiu essa paixão que resultou em eles se tornarem amantes às escondidas? E depois, né, no finalzinho da nona parte, o Yuri querer se separar de Tônia. Da onde que surgiu isso? Claro, a gente pode remeter então àquela outra experiência que eles tiveram lá nos campos de batalha, quando ele então era médico e ela era uma enfermeira. Teve realmente algo de profundo com eles? Não, basicamente eles aliás, mal se conversavam. Não dá para dizer, ok, uma paixão que estava tentando ebulir naquele momento lá, anos atrás, não deu certo, não funcionou. E agora, quando eles estavam ali num ambiente um pouco mais calmo, porque a guerra não está exatamente em cima da cabeça deles, né? Eles relaxaram e, enfim, foram para frente com o relacionamento. Mas, de novo, o Boris Pasternak não mostrou pra gente. É de uma passagem de capítulo para o outro, a gente descobre que eles são amantes. É curioso como o autor ele faz isso, ele não mostra as coisas acontecendo. Passa-se um tempinho, alguns meses, às vezes anos, acontece um evento que é importante para a história, mas de fato a gente não consegue acompanhar. E também não é narrado depois, a posteriori, né? Ou seja, eles trocaram olhares durante um certo momento, se tocaram e aí foi. Não, eles simplesmente são amantes. E já embute logo a ideia que querem se separar, né? A necessidade dele de Yuri, que está transtornado por estar traindo Tônia. Outra coisa esquisita também, né? Quer dizer, ele está apaixonado por ela, pela Lara, está não tentando magoar a sua própria esposa, mas a gente não viu nada disso. Tudo isso acontece em questão de virar um capítulo para o outro, virar uma página, passar de um capítulo para o outro. Todos esses eventos importantes para o relacionamento desses três personagens que a gente não vê nada. De novo, é uma coisa esquisita a forma narrativa do Boris Pasternak. E de novo, claro, a gente acaba percebendo que no fundo, as questões românticas passam bem ao largo, né, das questões políticas. Que no fundo, é o que o autor quer discutir de fato. Essa transformação do Yuri, também não muito bem exemplificada, diga-se de passagem, como eu já comentei, e claro, a visão de Lara, que ela sim, ela ainda está gostando de toda essa transformação. Tanto que quando ela estava lá na biblioteca, quando enfim eles se reencontraram, ela estava fazendo estudos sobre o marxismo. Enquanto que literalmente Yuri estava fazendo pesquisa ali a respeito daquela cidade onde ele passou a viver. Ou seja, ele estava conhecendo o povo ali da região, como aquela cidade cresceu, se transformou ao longo do tempo, e ela, digamos, vivendo ainda de um imaginário de mudanças, quando que a mudança já estava completamente acontecendo ali na Rússia. Mas aí você fala, claro, é o jeito então do autor narrar a sua história. Só que depois sim aparece um belo de um quiprocó, uma coisa que foi meio que aventada no capítulo anterior e depois é efetivamente colocado em pratos limpos, aliás, sem nenhum mistério mesmo, porque aquele cidadão, aquele líder do Exército Vermelho que salvou o Yuri de ser morto, né, porque os soldados iam abater ele ali em campo mesmo, porque uma pessoa estava sendo procurada, né, um figurão, né, um cara elegante, bem vestido, quase foi morto, mas teve aquela, não, vamos levar para o chefe. E efetivamente foi isso que o salvou, porque o chefe em si, eu acho que o nome dele é Strelnikov, algo bem parecido com isso, né? Digamos que, viu, realmente não é o cidadão que eu estou procurando, você, Givago, tá salvo, beleza, pode ir embora de boa. E, na verdade, depois
eu não sei, não lembro que momento que foi que foi colocado que esse Strelnikov, na verdade, é o marido de Lara, que tinha sido dado como morto. E depois, né, quem deu a notícia de que provavelmente o marido de Lara estaria morto foi um amigo dele, de campanha, que é o Julie Kim, ou algo meio parecido com isso, que depois se transformou no inimigo aqui nessa história. Aí você pensa, puxa, que bela salada, que belo quiprocó então que o Boris Pasternak está construindo aqui na sua história. Mas, ao final do 9º capítulo ali, da 9ª parte de capítulos, a gente descobre que Lara sabe disso completamente. Ela sabe muito bem que o tal Strelnikov é o seu Patya, o seu marido. Sabe que aquela sensação que ela teve quando o amigo então do marido disse que ele havia morrido, e ela teve aquela sensação, não, ele está vivo. É verdade. Aliás, ela diz que conversa com esse amigo do marido que atualmente é o adversário político e militar também dele. É uma bela de uma salada ali, para falar a verdade, né? Mas a franqueza com que Lara coloca todas as coisas em pratos limpos é também uma coisa bem marcante e faz denotar também uma coisa que, em meio a tudo isso, esses conchavos políticos e militares, o Yuri se mostra como um belo de um mané. Pois é aquela coisa bem típica de um homem apaixonado, né? Tanto que no finalzinho do 9º capítulo, quando ele está querendo, né, se separar de Tônia, mas na verdade ele já pensa o contrário, não, eu tenho que me separar de Lara e ficar com Tônia. Mas ao mesmo tempo ele arranja um motivo para, peraí, por que eu preciso me separar de Tônia exatamente hoje? Eu posso deixar para amanhã, outro dia, eu posso rever mais uma vez a Lara. Ou seja, aquele típico homem apaixonado bocó, que é exatamente o que está se desenhando aqui para a figura do protagonista da história. É uma coisa completamente que eu não curto, para falar a verdade. Me lembrei uma coisa também que realmente foi algo difícil de engolir, que quando começou a 9ª parte aqui, tivemos apontamentos, né, uma espécie de um diário que o Yuri estava escrevendo. Depois de 9 capítulos, mini capítulos, né, até o narrador deu um alívio pra gente, porque ele fala literalmente. Depois disso, de tudo isso que ele anotou aqui, o Yuri, ele nunca mais voltou a fazer esses apontamentos. E eu falei na hora, ufa, ainda bem, porque foi uma parte muito chata do começo ali da 9ª parte, né? Eu exatamente querendo ver a transformação que a história estava querendo se autoimpor, né? Já que ela disse que era o 2º livro aqui de Dr. Zhivago, e nada tinha de mudança, né? Porque nós só tivemos antes a continuidade da viagem de trem. E efetivamente, quando eles estavam assentados em casa, qual é a mudança? Não teve mudança, né? Quer dizer, aquela família lá, isso estava na 8ª parte também, né? Tinha esquecido disso. A mudança já havia acontecido mesmo na 8ª parte, quando aquela família lá, esquisitamente, né? Falando, cara, vocês vieram aqui só para ferrar a gente, né? É verdade, no fundo, todo mundo fica arranjando motivos para o sistema acabar indo contra eles. Só o fato de ajudar uma pessoa já é uma situação completamente delicada. Mas enfim, voltando à história lá de Lara, que já sabia de tudo, sabia que o marido era o cara lá, o Bambambam do Exército Vermelho, aquilo também foi uma coisa muito esquisita, para falar a verdade. Pois no começo, quando a gente começa a se inteirar da história, a gente pensa, caramba, vai existir um triângulo amoroso, afinal de contas. Lá o marido de Lara salvou Yuri, depois vai ficar naquela situação de não querer mais salvar ele quando descobrir que sua esposa e esse cidadão que ele salvou são agora amantes. Mas, no fundo, a Lara sabe de tudo, sabe que ele realmente é o cara, então, ou seja, quando ela está se relacionando com Yuri, ela está traindo o marido conscientemente e está também ferrando o pobre do poeta Mané. É isso. E no final das contas, ao final aqui dessa 9ª parte, tivemos um gancho interessante, porque literalmente quando ele está ainda voltando para casa, querendo dizer para Tônia se auto-perdoar, né, confessar toda a traição que ele está fazendo com Lara, e ao mesmo tempo dizer, não, eu traí você com ela, mas eu vou abandonar e vou ficar assim com você, que é minha esposa fiel, e eu a amo, e blá 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 blá. E quando ele já estava querendo já ficar mais uns dias com a Lara. Bom, mas enfim, não importa. Isso não vai acontecer, porque literalmente no meio do caminho, 3 soldados aparecem e sequestram o médico. Ele vai ter que voltar a ser médico à força. Agora,
eu não sei que exército que sequestrou eles, se foram os vermelhos ou se foram os brancos. Provavelmente deve ter sido os brancos, suponho. E é óbvio, né? O Yuri não vai ficar com ninguém, não vai ficar nem com Tônia, não vai ficar nem com Vara. Ele vai ser mandado para longe com certeza. Enfim, esse nono capítulo aqui, essa nona parte de capítulos, teve alguns momentos mais interessantes, mais dinâmicos do que foi a oitava parte, do que foi também a sétima parte, inclusive também a sexta parte. Ou seja, teve esse miolo aqui de livro, já que passamos agora da metade, estava um pouquinho mais frio do que estava lá no começo da narrativa. Vamos ver se agora a história começa a ficar um pouco mais dinâmica, porque falta exatamente isso ao livro do Boris Pasternak. Doutor Zhivago, o livro, ele não é dinâmico, ele é apenas pontual aqui e acolá. E eu torço realmente que essa história fique um pouco mais, digamos assim, divertida, mais enigmática talvez, porque ela só apresenta situações espaçadas aqui e acolá e geralmente não tem lá muito vigor, digamos assim. Nem o lado romântico, que parecia que esse livro teria bastante, não tem praticamente, né? Porque justamente quando os amantes enfim se encontram, a gente não vê nenhuma cena romântica entre eles, porque literalmente eles se conectam e depois se desconectam de um virar de página, de um capítulo para o outro. Uma coisa bem maluca mesmo. Enfim, para o próximo domingão a gente continua com mais um lote de capítulos, que será a 10ª parte e também a 11ª, em torno ali de 50 páginas, desejando que tudo seja mais dinâmico. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras leituras comentadas que já passaram aqui pelo Montado de Livros, como todos os livros de Machado de Assis e também Os Miseráveis de Victor Hugo. E tchau!